Olá, meu Colofebena a todos, meu Motumbá, meu Mocuyu, meu Saravá fraternos a todos os meus amigos e irmãos. Aqui é o Rombondo Jefferson de Azançu, gravando mais um vídeo para o canal Candomblé Sem Fronteiras. E hoje eu gostaria de abordar um tema que é Senzala versus Roncó, né? Tentar mostrar para vocês o que é fundamento, tá? E o que é invenção, né? Que essa invenção não tem ligação nenhuma com as divindades, Orixá, Vodun, Inquice. Na verdade, é uma reprodução de tudo aquilo que foi passado lá atrás, né? Que os nossos negros sofreram. Então, muitos conceitos, né? Eles mantiveram, achando que aquilo era respeito, e na verdade não era respeito, era opressão. Então a gente tem que contar um pouco a história lá atrás e voltar no tempo da senzala, antes de 1888, né, antes da abolição, e a gente entender que os negros foram trazidos, né, para o Brasil pelos portugueses, foram colocados em galpões, em jaulas, onde não tinha direito de nada, né? Tinha uma vida complicada demais. Praticamente vivendo como animais, literalmente vivendo como animais, porque imagina, se coloca lá 200, 300 negros dentro de uma jaula, sem uma alimentação digna, né? Eles comiam com a mão, não podia tomar banho, dormia no chão, não podia olhar para os brancos, né? Porque isso era falta de educação, e quando um negro olhava para um branco, e o branco ele entendia que aquilo era uma falta de respeito, como se fosse um afrontamento, e de maneira automática ele era levado ao tronco e chicoteado, né? E ele era judiado ali no tronco, para lembrar ele que ele não poderia olhar, que ele tinha que ficar submisso, sempre de cabeça baixa, né? Então os brancos sempre procuraram, né? A raça branca sempre procuraram o domínio, né? E através do que? Através da força, da falta de respeito, impondo situações, né? E o povo desfavorecido, que não tinha como lutar, era obrigado a acatar toda essa situação. Então vamos lá. Então eu vou colocar o negro e o branco e algumas coisas que você vai lembrar, muita coisa que se passa dentro do Roncó. Então você vê na casa grande, como era chamado, né? Na casa dos brancos. Lá tinha aquelas mesas fartas com muita comida, as louças inglesas, que era muito caro, os garfos, facas, os talheres em geral, né, tudo de prata, prata fina, tudo muito caro. Então os brancos ostentavam que aquilo era o poder deles, né? De contrapartida, o negro, ele estava dentro da senzala, ele ia comer com o quê? Você acha que os brancos eles iriam dar os seus talheres tudo de prata para os negros para comer com garfo e faca? Você acha que os brancos, né, da casa grande ia pegar toda aquelas louças inglesas e ia distribuir para todos os negros? Não. O que os negros poderiam? Se alimentar na cuia, né, no coité, como que se chama. E eles não tinham talheres, ele era obrigado a comer na mão. Então é isso que sobrou para os negros, né? Não podia olhar no olho. Você acha que os brancos eles iriam se preocupar em dar para todos os negros cama confortável, todos com colchão, com lençol, com coberto? Ou vocês acham que os brancos iam deixar os negros dormindo no chão? Óbvio que eles dormiam no chão, né? Não tinha como os brancos fazer isso, eles também não queriam fazer isso, eles tratavam os negros como animais. O interesse do branco era que ele trabalhasse, somente isso. O que ele ia vivenciar, o que ele ia passar, se estava bom, se estava mal, os brancos não estavam nem se importando com essa situação, tá? E o que acontece? Tinha os brancos, né, das grandes casas. Existiam os negros intermediários, que eram os negros que prestavam serviço aos brancos, que geravam um pouco mais de confiança dos brancos, e os brancos davam um pouco mais de autonomia. E de contrapartida, quando esse negro ele absorvia toda essa oportunidade, né,
ele se sentia um pouco mais liberto, né, que ele tinha autonomia, o que o próprio negro fazia? Ele impunha essa situação ao próprio negro, entendeu? Como maneira de dominar, que ali ele estava com poder. Então, muitas coisas que os brancos passaram para esses negros intermediários passaram para os negros inferiores, que não tinham autonomia nenhuma. E aí você pega hoje uma atualidade, que você vai escutar muitos antigos dizendo, né? Ah, no meu tempo eu comia com a mão, eu comia no chão, no meu tempo eu não podia olhar no olho do Pai de Santo, senão meu santo pegava, eu não podia fazer isso, porque senão meu santo pegava, e na verdade isso não tem nada a ver com a fundamentação de Roncó. Isso, na verdade, continua esse sistema, né? O sistema ele foi liberto após a abolição, mas continua implantado dentro da cabeça dos mais velhos, que começaram a praticar sua liturgia do candomblé e começaram a fazer essa imposição, a mesma situação que eles passavam lá atrás, entende? E isso gera problemas para dentro de um rondeme hoje em dia, infelizmente, né? O candomblé ele precisa se atualizar, precisa ter um embasamento dos seus mais velhos, né? Dos sacerdotes, para poder passar para os seus mais novos, né? O que é fundamento e aquilo que é invenção. Então, comer com a mão não é uma devoção à sua divindade, uma forma de respeito. Não tem nada a ver com a fundamentação. Você não olhar no olho do seu Pai de Santo não é falta de respeito, entende? Então hoje o Roncó é como se fosse uma representação daquilo que os negros passavam lá atrás, que isso foi passado de pai para filho, de filho para filho e assim por diante. E isso foi introduzido dentro dos rondemes como se fosse respeito, né? E na verdade isso não é respeito, isso é uma imposição, é uma crueldade, né, que se pratica dentro do meu Roncó. Não se acontece dessa maneira, não tenho medo, né, de apontamento ou pré-julgamento, não pratico isso, né. A libertação já aconteceu em 1888, né, com a libertação dos escravos. Eu vou continuando fazendo a mesma ritualística que era feito lá atrás, sem ligação com a divindade? Não posso fazer isso, entende? E aí se tem outras questões, né? Um exemplo, dentro do Roncó hoje é uma questão de higiene, né? Não tem higiene hoje no Roncó, hoje o Valdúncio não toma banho, né? Fica muitas vezes com egé muito tempo, com moças, com bicho, e isso gera problema para a saúde, é uma questão de higiene, né? Não trata de fundamento. Então acho que o candomblé precisa se adaptar a muitas situações. Um exemplo, a pessoa fica 2, 3, 4, 5 dias sem tomar banho, né? A pessoa ela tem necessidades, né, normais. Imagina uma pessoa, ela vai no banheiro, ela não pode lavar a mão, não pode tomar banho, não pode usar isso, não pode usar aquilo. Imagina a pessoa vem do banheiro, o cara vai lá e dá uma cuia, né, um prato de ágata pro Valdúncio comer, e ele está comendo com a mão. Ou seja, tem resíduos ali, pode ter resíduos, germes, né, que ao você colocar na boca, ao você digerir isso, pode causar uma infecção intestinal, entende? Pode causar danos à saúde, porque isso é uma falta de higiene. Hoje você não ensina seu filho, toda vez quando você vai no banheiro, você lava a mão com sabonete, lava muito bem a mão com sabonete, para você poder fazer a alimentação. E não é só ir no banheiro, o cara coloca a mão no chão, nem sempre vai no banheiro para poder lavar a mão, entende? Ele fica recluso dentro de um rondeme. Muitas vezes ele não pode lavar a mão, então isso traz um problema à saúde, né? Hoje eu vejo muitos abôs, né? Macerado de ervas, e a gente tem que entender que dentro da ciência, nem toda erva ela combina com a outra. Muitas vezes ela gera a fermentação, e ao ingerir essa situação, você pode causar danos, entendeu? No estômago, né? No esôfago. E muitos abôs ainda tem restos de animais, entendeu? Quantos bigarto eu já vi em casos de candomblé, aquele porrão com abô, e ali um monte de macerado com alguns restos de animais, né, de orô, e assim por diante, aquele cheiro forte demais.
e ali quando você abria o porrão, você via ali até bigarto. E aí você vai entender, pega um pedaço de carne crua, pega um bigarto, coloca ele em cima e fecha e deixa ali 2 dias fechado, depois você tira. Vai estar lotado de bigarto, ou seja, o bigarto ele vai reproduzir numa quantidade muito grande. Imagina se você vai tomar um banho de abô e tomar um gole daquele abô, de repente você engole um bigarto. Imagina um bigarto reproduzindo dentro da sua parte intestinal, dentro do esôfago, dentro do estômago. Então isso gera perigo para o iniciado. Aí eu pergunto, será que o orixá está contente com essa situação realmente de ver uma pessoa que escolheu adentrar na religião, de aceitar o vodum, o inquice, o orixá como sua divindade, como seu Deus maior, toda aquela devoção? Você acha que de repente o orixá, a divindade, ela está contente em ver que o filho, para ser apresentado para essa divindade, ele está passando todas essas desumanidades? Você acha que de repente é legal? Você acha que o orixá está contente? Será que você acha que o orixá está contente com o cara sentado lá, comendo com a mão suja, alimento muitas vezes que não tem higiene nenhuma? Você acha que o orixá está contente? Pô, você pega, se você for analisar lá atrás, pô, a Oxum não se banhava nos rios, não fazia os macerados com as ervas para poder ficar cheirosa, e de repente você entra dentro de um roncó, dentro de um rondeme fedido com falta de higiene. Você acha que a divindade ela está presente nisso? E aí eu queria entender o que faz eu olhar nos olhos do meu pai de santo, que meu santo ele tem que pegar. Qual falta de respeito que é essa? Falta de respeito é eu conversar com uma pessoa e ela não olhar no meu olho, não mostrar a transparência, a sinceridade. Falta de respeito é eu conversar com uma pessoa, ela abaixa a cabeça e ela não olhar no meu olho. Não vejo como submissão, como falta de respeito, como muitas pessoas colocam. Isso é uma maneira de imposição, de você mostrar que você é maior. Isso não tem a questão da educação, e simplesmente a oposição, que você é um sacerdote, que você é um cargo, que você tem um grau maior do que aquela pessoa, e você está impondo a opressão, da mesma maneira que os brancos colocavam para os nossos negros na senzala. Você acha que é legal? Você acha que isso é fundamento realmente? Entende? Sabe, hoje eu vejo muito banho gelado dentro do rondeme, muitos maldosos colocam pedra de gelo para deixar mais gelado, e aí, sabe, a pessoa ela tá desprovida de muita situação. O cara vem com aquele banho gelado, joga em cima do vodunce, né, de maneira precária, o vodunce fica com o corpo frio, de repente podendo adquirir uma pneumonia, ter uma gripe muito forte. Aí eu pergunto, o orixá ele gosta de ver você maltratando o filho dele? Eu acredito que não. Você, sacerdote, você acredita que a sua divindade que está no seu ori gostaria que uma outra pessoa judiasse de você? Tenho certeza que não. Então eu não digo que você, sabe, você pode quebrar um banho, sim, não existe regra que fala assim, você não pode quebrar o banho, não existe fundamento para essa situação que formalize que você está indo de contra essa divindade. Não existe isso. Então eu começo a analisar e perceber que muitos sacerdotes, eles não estão preparados para dar continuidade nesse sacerdócio. Eles não têm essa competência. Eles querem reproduzir tudo que foi feito lá atrás. E precisa se entender e salientar, né, que os tempos mudaram. Hoje a maioria das roças, das casas, né, tradicionais de matriz africana, as casas de Jeje, as casas de Angola, as casas de Queto, hoje está em local urbano e tem que se adaptar. E a própria divindade, eu tenho certeza absoluta que ela se adaptou para dar continuidade ao seu culto. Não dá para ser como era antigamente. Mas antigamente era desse, só que era outros tempos. Hoje um cara ele fica 21 dias recolhido, né? 21 dias, beleza, ok. Eu até vejo que realmente tem essa necessidade, porque são tantos atos e tantas fundamentações feitas que de repente antes de 21 dias eu não consigo executar todas elas.
Mas aí, após os 21 dias, essa pessoa tem que cumprir os 3 meses de preceito. Aí entra tudo aquilo que eu falei, de estar sentada no chão, né, de estar comendo com a mão, e um monte de situações que não é fundamento. E muita gente compra essa ideia, de repente não tem um embasamento de estudo, não tem cultura, não foi procurar estudar, e o cara acredita cegamente que aquilo é o fundamento. Ele tem medo de repente pegar num talher, comer e o santo dele pegar. Não pega, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver com a... Isso fala de submissão do branco com o negro, e não de fundamentação de orixá com o seu vadunce. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Então, eu acho que, né, as pessoas elas têm que falar de maneira mais aberta e explicar para as pessoas, porque as pessoas elas não tenham medo. Isso impede muitas pessoas de se iniciar o culto tradicional de matriz africana. Muitos mitos que não acontecem dentro do Roncó, e se acontece, são de pessoas despreparadas que não têm autonomia, não têm embasamento, não têm conhecimento daquilo que está te praticando. Ele está fazendo aquilo que fizeram com ele, ele nem sabe do que se trata. Então é importante não quebrar segredos de Roncó, mas explicar o que é fundamento e aquilo que é invenção, aquilo que foi trazido lá atrás, aquilo que os nossos negros não conseguiram. De repente eles conseguiram se libertar das correntes, mas eles não conseguiram se libertar dos problemas psicológicos que ficaram, dos traumas que eles passaram. Então virou hábito deles de praticar essa situação, entende? Mas isso não está relacionado com respeito, não. Porque hoje eu vejo muitas pessoas defendendo, porque no meu tempo era diferente. É verdade, no seu tempo era diferente, hoje evoluiu. Hoje estamos em pleno século XXI, os nossos barracões, os nossos cuês, os nossos ilês, né, estão todos situados dentro de locais urbanos, onde não dá para você fazer muitas coisas. Hoje não tem um poço, né, numa casa urbana. Hoje não tem uma nascente, entendeu? Para poder lavar o seu vodunce. Então muitas coisas têm que ser adaptadas. E eu tenho certeza absoluta que o orixá, que o vodum, que o inquice, ele entendeu que não foi por essa adaptação por má vontade, e sim para a sobrevivência, né, do candomblé, para que hoje possamos adentrar dentro de uma casa tradicional de matriz africana e podemos louvar o sagrado, podemos louvar um inquice, né, um vodum, né, um orixá. Então as pessoas precisam abrir um pouco mais a mente para essas situações. Então vocês começam a entender. Muita gente fala assim, um dos fundamentos, você não pode olhar para o espelho porque é vaidade, porque o orixá ele carregava o espelho. O ABB da nossa mãe Oxum, o ABB da nossa mãe Emonjá tinha espelho onde ela se banhava, onde ela se olhava, onde ela era uma pessoa vaidosa. Aí eu pergunto, um culto com mais de 4.000 anos atrás tinha espelho? Tinha espelho? Responde para mim. Como que o Oxum olhava no espelho? São coisas lógicas. Como que o Oxum olhava no espelho se há 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás não tinha espelho? Responde para mim. Como que o ABB, a ferramenta hoje que muita gente usa, e lá ela tem um espelho onde que ela se banha, onde que ela fica olhando, uma Oxum, uma Iemonjô, ela fica olhando ali. Como que ela fica olhando para o espelho, olhando o seu próprio reflexo? Porque naquele tempo, há 4.000 anos atrás, tinha espelho. Então você vê que até muitas ferramentas que é produzida hoje, é produzida por beleza, mas não tem fundamento. O reflexo onde que Oxum se olhava era na água. Ali era o espelho de Oxum, ela se olhava na água. Iemonjô a mesma situação, olhava na água, ali refletia o seu reflexo. Então não dentro de um ABB, né, tanto de Oxum como um ABB de Iemonjô, né? Então você vê que até as ferramentas foram modificadas hoje em questão de beleza, mas a fundamentação em si, ela não acontece. Então eu queria ter falado hoje sobre a situação, que era o tema
senzala versus roncô. Então vocês começam a entender que muitas coisas hoje praticadas no rondeme, no roncó, não é fundamentação, tá? Eu digo que são traumas dos nossos mais velhos que não esqueceram daqueles atos desumanos que eles sofreram lá atrás. Então ficou gravado aqui na cabeça, ele se sentiu muitas vezes submisso daquela maneira, e o orixá naquela situação aceitou. Então hoje ele diz que aquilo hoje que o que se pratica é fundamento, mas não é. Espero que vocês tenham gostado desse tema, e não esqueça de fazer inscrição, não esqueça de acionar o seu sininho e não esqueça de deixar um like. E eu aguardo vocês no próximo vídeo, tá ok? Um beijo no coração de todos e que meu Pai Azão só abençoe a todos. Bem, não é grande a todos.